Como continuar crendo em Deus quando tudo está dando errado? Você já sentiu que está fazendo tudo o que pode, mas nada parece suficiente? Já se pegou orando com o coração quebrado, pedindo a Deus para te dar uma resposta, e tudo o que voltou foi o silêncio? Talvez você esteja nesse momento agora, tentando manter a fé, tentando continuar crendo, mesmo quando tudo ao redor grita o contrário. Quando tudo parece estar dando errado, quando os dias ficam pesados demais e as noites longas demais, quando o chão desaparece debaixo dos pés e você sente que está afundando sozinho. Você não quer admitir para ninguém, mas já pensou em desistir. Já questionou se sua fé ainda está de pé. Já olhou para o céu e perguntou: Senhor, por que o Senhor está calado? Por que comigo? Não porque você não acredite mais em Deus, mas porque está difícil ver a mão dele no meio do caos. Porque uma coisa é ter fé quando tudo está indo bem. Outra é manter essa fé quando o mundo parece desmoronar. Há um lugar na alma onde palavras humanas não alcançam. Um lugar de cansaço silencioso, onde o sorriso que você força já não disfarça a dor, onde as lágrimas já não vêm com força, porque você já chorou demais, onde a esperança fica ofuscada pelas circunstâncias. Talvez você esteja orando há meses por algo que não se move, e cada porta fechada vai tirando um pouco da sua força. Cada resposta que não vem vai apagando um pouco da sua luz. E de repente, você começa a se perguntar se foi mesmo chamado por Deus. Se Ele ainda se importa. Se Ele ainda vê você. Porque a dor tem um jeito de distorcer a nossa visão. Ela nos faz esquecer do que Deus já fez. Ela nos faz duvidar do que Ele ainda pode fazer. Mas hoje, aqui, neste exato momento, Deus preparou algo para a sua alma. Não um alívio passageiro, mas uma palavra que cura por dentro. Uma lembrança celestial de que você não está sozinho, de que Deus ainda está no mesmo lugar, sentado no trono, no controle de todas as coisas, inclusive da sua vida. Talvez você não veja agora, mas Ele está aí. No silêncio, Ele está. Na espera, Ele está. No deserto, Ele caminha com você. Na dor, Ele se inclina para te ouvir. Porque Deus não se ausenta quando as coisas pioram. Ele se aproxima. Ele se revela no meio do fogo. Ele se faz presente no meio da tormenta. O mesmo Deus que andou com Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha ardente é o mesmo que está ao seu lado agora. Mesmo que você não o veja, mesmo que você não o ouça, Ele está. Talvez você ache que essa mensagem apareceu por acaso no seu caminho. Mas nada é acaso quando Deus está no controle. Essa palavra foi marcada para você, porque Ele viu quando ninguém mais viu. Ele escutou aquilo que você não teve coragem de dizer em voz alta. Ele recolheu cada lágrima caída no travesseiro. Ele esteve lá naquela madrugada em que você se perguntou se ainda aguentaria mais um dia. E é por isso que hoje, agora, Ele está usando essa mensagem para tocar a sua alma de novo. Para te lembrar que, apesar do que você sente, apesar do que os olhos veem, Ele ainda é Deus. E Ele ainda tem um plano. Hoje, o céu quer alcançar o seu coração. Essa não é apenas uma reflexão. É um momento profético, uma visitação, um sopro de vida sobre uma fé cansada. Porque quando você pensa que está no fim, Deus está apenas começando. Quando tudo dá errado, é aí que Ele começa a fazer do jeito dele. Você pode estar vendo caos, mas Ele está construindo algo invisível. Você pode estar sentindo dor, mas Ele está gerando maturidade. Você pode estar se sentindo fraco, mas é nessa fraqueza que a força dele se aperfeiçoa. Ele conhece os bastidores da sua dor. Ele entende aquilo que você não consegue explicar nem para você mesmo. E Ele te ama, não por causa da sua força, mas mesmo com todas as suas fraquezas. Não porque você tem fé perfeita, mas porque você ainda escolhe crer, mesmo sem entender.
Deus está te chamando de volta. Não para uma religiosidade fria, mas para um relacionamento vivo. Um lugar de abrigo em meio ao temporal. Um lugar onde a fé não depende de circunstâncias, mas da presença. Onde o descanso não vem da resolução, mas da confiança. Onde a certeza não está na lógica, mas na promessa. Porque Ele prometeu estar com você todos os dias, até o fim, e Ele cumpre. Essa é a hora de respirar fundo e lembrar: você não está sozinho. Nunca esteve. Mesmo quando tudo parece estar dando errado, Deus continua escrevendo uma história maior, e você faz parte dela. Há momentos em que tudo dentro de nós clama por uma resposta. A alma se agita, a mente se perde em pensamentos, o coração dói, e ainda assim o céu permanece em silêncio. É nesse lugar, entre a oração que você faz e a resposta que ainda não chegou, que muitos desistem. Porque não é fácil viver entre promessas e provas. Não é fácil continuar crendo quando os dias ficam mais escuros, quando as notícias são ruins, quando o tempo parece ter parado e a dor se torna rotina. Você quer acreditar que Deus está no controle, mas ao olhar ao redor, tudo que vê são sinais contrários. É nesse ponto que a fé se revela de verdade. Porque fé não é sobre ter todas as respostas. Fé é sobre continuar mesmo sem nenhuma. Essa mensagem não é comum. Não é uma sequência de palavras positivas tentando esconder uma realidade difícil. Ela é um respiro espiritual, um abraço de Deus na sua alma cansada. É um sussurro do céu dizendo: eu ainda estou aqui. Talvez você tenha sido forte por tempo demais. Talvez tenha sustentado todo mundo, enquanto por dentro se sentia despedaçado. Talvez você esteja cansado de manter as aparências, de parecer bem, quando na verdade está lutando para não desmoronar. Deus conhece esse cansaço, e é por isso que Ele marcou esse momento com você. Não com gritos, mas com presença. Não com explicações, mas com consolo. Porque o que sua alma mais precisa agora não é entender tudo, é saber que não está sozinha. Hoje, Deus quer te conduzir a um lugar mais profundo, um lugar onde a fé é restaurada, não por causa de respostas, mas por causa da revelação de quem Ele é. Um lugar onde você será lembrado de que nem toda dor é perda e que nem todo silêncio é abandono. Algumas respostas vêm devagar, porque Deus está te ensinando a confiar, não no que Ele faz, mas em quem Ele é. E isso é mais poderoso do que qualquer milagre instantâneo. Isso transforma quem você é por dentro. Faz de você alguém mais forte, mais maduro, mais sensível à voz de Deus. E, principalmente, te faz lembrar que você é amado, mesmo quando não sente. Você é ouvido, mesmo quando o céu está calado. Você é sustentado, mesmo quando parece estar caindo. Essa jornada que começa agora é mais do que um vídeo. É um caminho espiritual. Cada palavra que será dita a seguir tem um destino: tocar o seu espírito, reacender uma chama que talvez esteja quase apagada, despertar uma fé que está adormecida, curar uma ferida que ninguém conseguiu alcançar. Você vai perceber que a voz de Deus pode ser ouvida mesmo nas entrelinhas da dor, que Ele fala através da espera, que Ele age mesmo quando tudo parece imóvel, e que, às vezes, o maior milagre não é a mudança ao redor, é a transformação dentro de nós. Se você permanecer comigo até o final, algo vai mudar. Não porque eu digo, mas porque o Espírito Santo já está neste ambiente. Ele vai te visitar. Vai trazer à tona lembranças de promessas esquecidas. Vai restaurar a confiança que se perdeu no caminho. Vai aquecer um coração que estava frio. Vai renovar uma mente que estava cansada. Você vai entender que não foi esquecido, que a sua história ainda está sendo escrita, que o ponto final que você temeu ainda não chegou. Porque quando Deus está no roteiro da sua vida, nenhum capítulo termina sem propósito. Mesmo as páginas mais difíceis têm uma razão.
e a próxima linha pode ser exatamente o recomeço que você esperava. Não ignore esse chamado. Não pense que esse vídeo apareceu por acaso. O Espírito de Deus conduz os passos daqueles que são seus. E se você chegou até aqui, é porque Ele está chamando você para perto. Ele quer falar com você, quer te lembrar do valor que você tem, quer restaurar tudo o que foi se perdendo pelo caminho. Essa é a hora de ouvir com o coração, de deixar as defesas de lado, de abrir espaço para que a presença de Deus entre nos cantos escuros da sua alma e traga luz, porque a luz ainda brilha, mesmo depois da noite mais escura. Seja bem-vindo ao lugar onde a fé renasce, onde o impossível começa a ser possível, onde a presença de Deus se torna mais real do que a dor, onde o desespero se transforma em esperança, onde o coração cansado encontra descanso. Continue comigo, algo poderoso está prestes a acontecer. Agora, antes de continuar, respire fundo. Silencie tudo ao redor por um instante. Deixe que sua alma se acalme. O que vem a seguir não é uma palavra comum, é uma revelação, uma visita divina na sua mente inquieta. É como se o próprio Deus estivesse te chamando para sentar, olhar nos olhos dele e ouvir: eu sei onde você está, eu vejo o que ninguém vê, e eu não me esqueci de você. Há momentos na vida em que precisamos parar de lutar com as próprias forças e simplesmente escutar. Ouvir com o coração, perceber que o céu continua se movendo mesmo quando tudo parece estagnado. Porque Deus nunca parou, nunca saiu do controle, nunca deixou de cuidar de você. Ele apenas te trouxe para um lugar onde você pudesse ouvi-lo sem distrações. E esse lugar é aqui, esse momento é agora. Talvez você esteja em uma das fases mais difíceis da sua jornada. Um tempo de silêncio, de espera, de portas fechadas, de sonhos adiados. Você orou, você acreditou, você declarou promessas e mesmo assim nada aconteceu como esperava. O céu ficou em silêncio, as circunstâncias não mudaram. E o seu coração começou a se perguntar se Deus ainda está ouvindo. Mas ouça com atenção. O fato de você não ver movimento não significa que Deus esteja inerte. O silêncio de Deus nunca é inatividade. Muitas vezes, é justamente no silêncio que Ele está agindo de forma mais profunda. O silêncio não é um abandono, é um processo. É nesse espaço sagrado entre o pedido e a resposta que Deus trabalha nas raízes da sua fé. Ele está te ensinando a confiar mesmo sem provas visíveis. Ele está alinhando o seu coração ao dele. Ele está amadurecendo a sua visão espiritual. Porque há coisas que não podem ser construídas na pressa. Há milagres que exigem preparo. Há promessas que pedem estrutura emocional para serem sustentadas. E Deus, como o Pai amoroso que é, não vai te entregar algo que ainda pode te destruir. Ele prefere te preparar, mesmo que doa. Ele prefere te fortalecer, mesmo que pareça demorar. Porque o que Ele está construindo em você é eterno. Não é só um alívio, é transformação. Não é só uma bênção, é propósito. Você precisa entender, fé não é mágica, não é uma fórmula de controle. Não é sobre conseguir tudo o que pedimos. Fé é confiança total, mesmo sem garantias imediatas. É quando o coração escolhe continuar acreditando, mesmo que a mente esteja cheia de dúvidas. É quando a alma decide descansar em Deus, mesmo quando as emoções estão em guerra. Fé é dizer: Senhor, eu não entendo, mas eu confio. Eu não vejo, mas eu creio. Eu não sinto, mas eu sei que o Senhor está aqui. E esse tipo de fé é rara, é preciosa. É o tipo de fé que move o coração de Deus. Por isso, agora, pare de tentar entender tudo com a razão. Esse não é o tempo de explicações, é o tempo de revelações. Deus não quer apenas mudar as circunstâncias ao seu redor, Ele quer mudar você por dentro.
Ele quer tirar o medo e colocar coragem. Ele quer arrancar a dúvida e plantar convicção. Ele quer trocar o desespero por descanso. E isso só acontece quando você para e ouve. Quando você se cala por dentro e deixa Deus falar. E Ele está falando agora. No meio do silêncio, Ele está sussurrando: eu estou aqui, eu sempre estive, eu nunca te deixei. Você acha que perdeu tempo? Que orou em vão? Que acreditou à toa? Mas Deus te diz: nada do que você viveu foi desperdiçado. Nenhuma oração foi ignorada. Nenhuma lágrima foi invisível. Tudo está sendo usado. Tudo faz parte de um plano maior. O céu trabalha nos bastidores da sua história. Enquanto você espera, Deus está escrevendo os próximos capítulos. E quando tudo parecer calmo demais, sem respostas, saiba que Ele está costurando os detalhes com perfeição. Porque quando Ele age, Ele faz completo. Ele não se atrasa. Ele surpreende. Essa transição não é apenas de palavras, é uma mudança no espírito. É o momento em que você escolhe parar de lutar com a força dos braços e começa a confiar com a força da fé. É onde a ansiedade se dissolve e a paz entra. É onde a mente se aquieta e o coração ouve a voz do Pai. Ele está te chamando, não para entender, mas para crer, não para controlar, mas para descansar. Porque a fé verdadeira nasce quando o controle escapa das mãos. Quando tudo dá errado e ainda assim você decide confiar, então respire, feche os olhos se quiser e diga para si mesmo, em silêncio ou em voz alta: Senhor, fala comigo, eu estou ouvindo, mesmo sem entender, eu escolho confiar. Essa é a entrega que muda tudo. É aqui que o próximo capítulo começa. E o que vem a seguir não é só uma mensagem, é uma transformação espiritual. Fique comigo, Deus vai falar com você de um jeito que você nunca ouviu antes. Há momentos em que tudo ao nosso redor parece entrar em colapso. Portas se fecham, planos fracassam, amizades se rompem, recursos secam, a saúde oscila, as forças acabam. É como se o mundo, que antes parecia caminhar num ritmo controlado, agora desmoronasse em pedaços difíceis de juntar. Você olha para os lados e não encontra apoio. Olha para frente e não vê saída. Olha para cima e não escuta a resposta. Parece que tudo falhou, que tudo o que você construiu está caindo. E você começa a se perguntar: onde está Deus nesse cenário? Onde está aquele que prometeu sustentar? Mas existe uma verdade que o céu quer te revelar agora. Quando tudo falha por fora, é porque Deus está construindo por dentro. O que você enxerga como perda pode ser lapidação. O que você entende como desmoronamento pode ser recomeço. Porque o Pai não se limita àquilo que seus olhos veem. Ele trabalha no invisível. Ele molda onde ninguém vê. Ele fortalece onde ninguém entende. E às vezes, para edificar algo novo, Ele precisa permitir que o velho seja abalado. Nem sempre o que está desmoronando é destruição. Pode ser desconstrução. Pode ser graça disfarçada de perda. Você já viu uma construção sendo erguida? Antes que qualquer beleza apareça, antes que as paredes se levantem, antes que as janelas recebam luz, existe um processo que ninguém valoriza: a fundação. É no subsolo. É sujo, lento, silencioso, quase sempre invisível aos olhos de quem passa. Mas é ali que se define a estabilidade da estrutura. Sem fundação profunda, o edifício não resiste à tempestade. Deus está fazendo isso com você. Enquanto você clama por mudanças visíveis, Ele está trabalhando nas fundações invisíveis da sua alma. Está te ensinando a depender dele, não das circunstâncias. A confiar na palavra, não nas evidências. A amar a presença, não apenas os presentes. Talvez você esteja experimentando perdas em áreas que pareciam seguras. Deus sabe, Ele vê.
E Ele está permitindo esse abalo não por crueldade, mas por cuidado, porque algumas estruturas foram construídas sobre autossuficiência, sobre orgulho, sobre controle humano, e Ele quer ser o centro, Ele quer ser o alicerce, porque o que Ele está prestes a edificar na sua vida precisa de uma base inabalável. Algo que não se quebre com a pressão, que não se curve com a crítica, que não desabe diante do tempo. Algo que permaneça. Você está em obras, e obra dá trabalho, é desconfortável, é demorada, é cheia de barulho, poeira e fases difíceis de compreender, mas é necessária. Não há beleza pronta sem antes haver caos. Não há glória sem processo, não há vitória sem preparo. E você está sendo preparado, mesmo que não entenda, mesmo que doa, mesmo que pareça injusto. Deus está te conduzindo por um caminho onde as fortalezas externas caem, para que as fortalezas internas se levantem. Ele está te treinando para carregar aquilo que virá, porque o que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Mas Ele quer que você esteja pronto, não apenas para receber, mas para sustentar. Não interprete esse momento como abandono, interprete como tratamento. Você não foi esquecido, você foi separado. Há uma diferença entre ser deixado e ser moldado, entre ser ignorado e ser transformado. E Deus, como o oleiro, te colocou na roda, não para te quebrar de vez, mas para refazer com propósito. Cada falha externa tem um eco interno. E cada ruína visível tem um propósito invisível. Ele está limpando, removendo excessos, ajustando estruturas, para que você esteja firme no tempo certo. Lembre-se de Jó, quando tudo falhou por fora, família, saúde, finanças, amizades, algo estava sendo construído dentro dele. Uma fé que não dependia de bênçãos. Uma confiança que resistia ao silêncio. Uma rendição que não esperava respostas. E no fim, Deus restaurou tudo, mas antes transformou tudo dentro. Porque o milagre mais duradouro não é o que recebemos, é o que nos tornamos. E se você permanecer, se você confiar, mesmo entre as ruínas, você vai descobrir que há algo nascendo no seu interior que nenhum fracasso externo pode destruir. Você não está em ruínas, você está em reforma, e quem começou a boa obra é fiel para completá-la. O que parece fim é só o início do novo que Deus está edificando. Aguente firme, permaneça no processo, porque em breve o que hoje são escombros se tornarão testemunho. E o que hoje são lágrimas se transformarão em águas que regam o propósito. A fé mais forte não nasce nos dias fáceis. Ela não é moldada no conforto, nem forjada na estabilidade. A fé mais forte nasce no deserto, quando tudo que era previsível se desmancha, quando a lógica falha, quando os cálculos não fecham, quando os caminhos seguros desaparecem. É nesse lugar onde a razão desiste que a fé desperta, porque a fé não é filha da evidência, é filha da convicção. E a convicção verdadeira só emerge quando tudo ao redor deixa de fazer sentido. Quando a única coisa que resta é a confiança em Deus. Há momentos em que você olha para o seu redor e simplesmente não consegue entender o que está acontecendo. Você tentou de tudo, fez tudo certo, caminhou com integridade, buscou a Deus, manteve a oração. E mesmo assim, tudo parece ruir. A lógica aponta o dedo dizendo, não faz sentido continuar. O mundo grita, desista. O tempo responde, nada vai mudar. E o coração, cansado de esperar, começa a se calar. É nesse vale que a fé verdadeira nasce, porque quando a mente desiste, o espírito se levanta. E quando a lógica para, a voz de Deus começa a ecoar com mais força. A Bíblia está cheia de histórias onde a fé venceu a lógica. Imagine Abraão, ouvindo Deus pedir que sacrificasse o filho que ele esperou por anos. Não fazia sentido.
a promessa e a prova estavam no mesmo altar. Mas Abraão não consultou a lógica. Ele consultou a obediência. Porque quando a lógica tenta proteger, a fé se dispõe a obedecer. E foi naquele monte onde tudo parecia perdido que Deus revelou algo extraordinário. O lugar da obediência cega é também o lugar da provisão invisível. O cordeiro só apareceu quando a fé foi mais alta que a razão. E assim é com você. Há provisões que só se revelam quando você decide confiar, mesmo sem entender. Talvez você esteja nesse tipo de lugar agora. Um território onde nada parece coerente, onde seus olhos veem portas fechadas, suas mãos estão vazias e seu coração está tentando manter o pouco de esperança que resta. E é exatamente aí que Deus está construindo uma fé que não depende de sinais. Uma fé que não precisa de garantias. Uma fé que acredita porque conhece o caráter de Deus e não porque entende os caminhos dele, porque os caminhos de Deus muitas vezes passam por lugares que não parecem promissores, mas são nesses caminhos improváveis que ele faz nascer os milagres mais marcantes. É preciso entender, a fé não anula a razão, mas caminha além dela. A fé começa onde a lógica para. A lógica diz: espere ver para crer. A fé responde: creia antes de ver. A lógica busca controle. A fé entrega o controle. A lógica procura atalhos. A fé aceita o processo. E quando você escolhe a fé, mesmo no escuro, mesmo sem entender, você está dizendo ao céu: Senhor, eu confio no teu coração, mesmo quando não entendo tuas mãos. Essa entrega agrada a Deus. Porque sem fé é impossível agradá-lo. E essa fé é a que move montanhas, abre mares, ressuscita promessas e transforma destinos. Pense em Pedro, no meio da tempestade, ouvindo Jesus chamá-lo para andar sobre as águas. Nada fazia sentido. A lógica gritava: você vai afundar. Mas a fé sussurrou: se é o Senhor que está chamando, eu vou. E no instante em que ele tirou os olhos da lógica e fixou no olhar de Jesus, algo sobrenatural aconteceu. Ele caminhou por cima do impossível. Sim, houve um momento de medo, ele afundou. Mas mesmo ali, Jesus o segurou. Porque fé não é perfeição, é decisão. É dar um passo quando o chão ainda não apareceu. É obedecer quando os detalhes ainda não foram revelados. É crer mesmo quando a realidade te desafia a desacreditar. Você talvez esteja esperando tudo se alinhar, tudo se acalmar, tudo fazer sentido para então confiar. Mas Deus está te chamando a confiar agora, no meio da confusão, no meio do escuro, no meio da contradição, porque é nesse lugar que Ele forma os filhos mais fortes. Ele te convida a viver um tipo de fé que não se abala com diagnósticos, que não recua com más notícias, que não desiste diante da ausência. Uma fé que olha para o céu e diz: eu sei em quem tenho crido. Não importa se os ventos são contrários, se os números não fecham, se os recursos acabaram. O que importa é que a voz de Deus continua sendo verdadeira. Hoje, Deus está chamando você para viver essa fé. Não uma fé rasa, baseada em emoções, mas uma fé profunda, nascida no confronto com a dúvida. Uma fé que não se move por vistas, mas por promessas. Ele sabe que você já tentou entender. Ele viu você buscando respostas. Mas agora Ele quer que você apenas descanse, que você confie, que você caminhe mesmo sem mapa, porque Ele é o seu guia. Que você feche os olhos do corpo e abra os olhos da alma. E veja, mesmo onde tudo parece vazio, Deus já está presente. A fé mais forte nasce onde a lógica morre. E é nesse lugar que você está agora, mas não com medo, com propósito, porque Deus te trouxe até aqui não para te deixar, mas para te revelar. Fique firme, algo está sendo gerado dentro de você. E esse algo tem um nome: confiança inabalável.
Você não será mais o mesmo depois desse processo, porque quando a fé vence a lógica, o céu se move. Poucas coisas mexem tanto com a nossa fé quanto o silêncio de Deus. Há algo profundamente desconcertante quando oramos com sinceridade, esperamos com expectativa, buscamos com todo o coração. E tudo o que ouvimos em resposta é um silêncio que ecoa dentro da alma. Esse silêncio não é apenas a ausência de palavras, é muitas vezes a ausência de movimento, de direção, de sinais. E é nesse terreno silencioso que muitos se perdem, achando que Deus se afastou, que Ele os esqueceu. Mas hoje, você precisa ouvir algo com clareza espiritual. O silêncio de Deus não é a sua ausência, é a sua preparação. Quando Deus silencia, não significa que Ele se ausentou. Significa que Ele está trabalhando em um nível que você ainda não pode ver. O céu não é indiferente ao seu clamor. O Pai não ignora as lágrimas que você derramou. Ele não despreza o coração quebrantado. Pelo contrário, é justamente nesses momentos, quando tudo parece parado, que Ele está mais atento ao que está sendo moldado dentro de você. Porque enquanto você espera por uma mudança fora, Deus está operando algo dentro, algo mais profundo, mais duradouro, algo que só pode nascer no silêncio. A nossa cultura nos ensinou a buscar respostas rápidas, soluções imediatas, resultados visíveis. Mas o reino de Deus se move em outro ritmo. Deus é especialista em processos. Ele não se apressa, porque a pressa nunca produz maturidade. E quando Ele silencia, muitas vezes é porque quer que você cresça, que você aprenda a ouvir com mais sensibilidade, que você desenvolva intimidade, não dependência de sinais. Porque se a sua fé só se sustenta em respostas imediatas, ela não é fé, é conveniência. Mas se ela permanece viva mesmo quando o céu está quieto, então ela é ouro refinado. Pense em José, lançado no fundo de um poço pelos irmãos, vendido como escravo, esquecido na prisão. Anos se passaram. O céu parecia calado. Nenhum anjo apareceu para tirá-lo. Nenhuma voz falou com ele nas madrugadas frias do cárcere. Mas, em silêncio, Deus estava conduzindo todos os detalhes. Em silêncio, Ele estava formando um governante dentro de um escravo. Em silêncio, Ele estava tecendo o propósito que salvaria uma nação. Se Deus tivesse falado antes, talvez José não estivesse pronto para ouvir. Mas no silêncio, ele foi preparado. E no tempo certo, o céu falou. E quando falou, tudo mudou de uma vez só. Você pode estar num tempo de silêncio agora, um tempo onde a oração parece não passar do teto, onde os dias são iguais e as respostas não vêm. E talvez você esteja começando a acreditar que Deus te abandonou, que Ele não se importa, que algo deu errado. Mas isso é mentira, porque o silêncio de Deus não é punição, é lapidação. Ele está te ensinando a confiar mesmo quando não entende, a caminhar mesmo sem mapa, a acreditar mesmo sem sinal, porque esse tipo de fé é rara e Ele está gerando isso dentro de você. Há bênçãos que vêm com palavras, mas há outras que só vêm com silêncio, porque o silêncio ensina. Ele revela o que realmente está no nosso coração. Ele mostra nossas dependências, nossos medos, nossos apegos. E à medida que o som do céu se cala, a voz da alma fica mais alta. E nesse confronto interno, Deus começa a moldar, começa a curar, começa a alinhar. E de repente você percebe que o que parecia abandono era, na verdade, presença disfarçada. Que o que parecia ausência era um cuidado mais profundo do que você podia entender. Você não está sozinho nesse silêncio. Muitos homens e mulheres de Deus passaram por ele.
Elias ouviu Deus não no vento forte, nem no terremoto, nem no fogo, mas num sussurro suave. E para ouvir esse sussurro, era preciso que tudo ao redor se calasse. Talvez seja isso que Deus está fazendo agora, calando o mundo ao seu redor para que você ouça o que Ele está dizendo baixinho dentro de você. Porque as palavras mais profundas de Deus raramente são gritadas, elas são sussurradas. E para ouvi-las é preciso silêncio. Então, não tema esse tempo. Abrace-o. Use esse silêncio como solo fértil para a oração sincera, para a busca genuína, para a entrega total. Você não precisa entender tudo agora. Precisa apenas confiar que Deus entende, que Ele sabe, que Ele vê e que Ele está agindo. Porque quando menos esperar, o silêncio se transformará em direção. O invisível se tornará palpável. O que era espera se tornará testemunho. E você entenderá que o silêncio não foi perda de tempo. Foi construção. O silêncio de Deus é o palco da fé madura. E é nesse palco que os maiores milagres nascem. Fique firme, a preparação está quase completa. E quando Deus falar de novo, você estará pronto para viver o que antes não podia carregar. Há dias em que tudo dentro de você clama por urgência. Você olha para o relógio, para o calendário, para o tempo que passou e começa a perguntar por que Deus ainda não fez. Parece que o milagre está sempre um passo além, que a resposta sempre chega para os outros primeiro, que o que você espera está atrasado demais. Mas o céu te responde hoje com algo que muda tudo. Deus não está atrasado. Ele está te ensinando a permanecer. A permanência é uma virtude esquecida no tempo da pressa. Vivemos em um mundo que muda de ideia toda semana, que abandona processos, que pula de caminho em caminho à procura de atalhos. Mas o reino de Deus é firme. Ele ensina pelo tempo. Ele fortalece pela espera. Ele amadurece pela permanência. Deus não se apressa porque Ele não trabalha com ansiedade. Ele trabalha com propósito. E quando Ele demora, não é por descuido, é por cuidado. Há coisas que você só aprende quando permanece, só conhece quando resiste, só vive quando decide não sair do lugar onde Deus te plantou. Permanecer não é estagnação, é fidelidade. É quando você diz, mesmo sem ver, eu fico. Mesmo sem sentir, eu continuo. Mesmo sem entender, eu confio. E essa postura diante de Deus é mais poderosa do que muitos imaginam. Porque o céu se move em resposta à fé que não desiste. Lembre-se de Noé. Ele ouviu a voz de Deus, construiu a arca, esperou a chuva e depois esperou que as águas baixassem. Ele ficou 1 ano inteiro dentro daquela arca, sem saber exatamente quando ou como tudo terminaria. E mesmo assim, permaneceu. O silêncio foi longo, a incerteza era real. Mas Noé não saiu antes da hora. Ele esperou até que Deus dissesse, agora sai da arca. Permanecer quando nada muda é um dos maiores testes de fé, e quem suporta esse teste carrega promessas que outros não conseguem sustentar. Deus está te ensinando a resistir. Ele está formando em você uma fé que não se quebra com o tempo, uma confiança que não desmorona com o atraso. Ele quer te ver firme, estável, constante, não movido pelo que sente, mas firmado no que crê. Porque quando você permanece, algo cresce por dentro, algo se fortalece, e esse algo é o que sustenta o que virá. Porque Deus não quer apenas te dar uma bênção, Ele quer te dar estrutura para não perdê-la. Há promessas que exigem preparo emocional. Há respostas que só vêm quando o coração está pronto para recebê-las com maturidade. E Deus, sendo Pai, não antecipa o que pode te esmagar. Ele espera que você esteja forte, que esteja moldado, que esteja com raízes profundas. E isso só acontece quando você não corre, quando você permanece. Talvez você esteja vivendo esse tempo agora. Um tempo em que já orou, já acreditou, já esperou e nada.
E no seu íntimo, você começa a pensar que Deus esqueceu, que ele mudou de ideia, que o plano dele foi para outro. Mas isso não é verdade. O plano ainda está de pé. A promessa ainda está viva. O que está acontecendo agora é formação. E a formação acontece no terreno da paciência. Tiago escreveu: tenham por motivo de grande alegria o passarem por provações, porque a prova da fé produz perseverança. E essa perseverança precisa ter ação completa para que sejamos íntegros, maduros, em nada deficientes. O que Tiago está dizendo é simples. Se você fugir do processo, nunca vai viver a plenitude. Se desistir agora, nunca haverá a promessa. Mas se permanecer, se você permanecer, verá o cumprimento com seus próprios olhos. E não só isso, será capaz de sustentar a bênção sem se perder. Jesus também falou sobre isso. Ele disse que aquele que permanece nele, esse dá muito fruto. Porque a frutificação verdadeira vem da conexão contínua com a videira. Não é sobre começar bem, é sobre não soltar a mão dele no meio do caminho. E Deus te trouxe aqui hoje para segurar sua fé mais uma vez e te dizer: eu não me atrasei, eu estou construindo algo eterno em você. Não se deixe enganar pelas comparações. O tempo de Deus para a sua vida não será igual ao tempo dele na vida de outros. O relógio do céu não obedece à lógica da terra. Deus não trabalha para ser pontual segundo o seu padrão. Ele é fiel ao próprio tempo, e esse tempo é sempre perfeito. Quando parecer que todos estão avançando e você ficou para trás, lembre-se, há raízes que crescem antes dos frutos aparecerem. E o que cresce em silêncio sustenta o que será visto por todos. Fique firme. Continue acreditando. Continue obedecendo. Não abandone o lugar da promessa, porque o tempo da resposta se alongou. O tempo não cancelou o plano, apenas está ajustando o seu coração para recebê-lo com sabedoria. E quando chegar, você vai entender por que teve que esperar. Vai agradecer por não ter saído antes, porque o que Deus faz, Ele faz completo. E Ele está te ensinando isso agora. Permanecer é confiar, e confiar é viver, mesmo sem ver. Quando o sofrimento se prolonga, quando as dores se acumulam e as respostas parecem distantes, uma das mentiras mais cruéis tenta entrar em nosso coração. A ideia de que estamos sendo punidos por Deus. Que talvez tenhamos falhado tanto, errado tanto, nos afastado tanto, que agora estamos colhendo o castigo de um Deus irado. Essa é uma acusação silenciosa, mas poderosa. Ela começa como dúvida e se transforma em culpa, e a culpa rouba a confiança, enfraquece a oração, silencia a esperança. Mas hoje, em nome de Jesus, essa mentira precisa ser quebrada, porque a verdade do céu sobre você é outra. Você não está sendo punido, está sendo fortalecido. Deus não é um pai que age com vingança. Ele não usa o sofrimento como chicote. Ele não abandona os filhos quando falham. Ele corrige sim, ele molda, ele trata, mas sempre com amor, sempre com misericórdia, sempre com propósito. E há uma diferença abismal entre punição e fortalecimento. A punição condena, o fortalecimento prepara. A punição vem para excluir, o fortalecimento vem para restaurar. E se você está passando por um tempo difícil, doloroso, onde tudo parece pesado demais, é bem possível que Deus não esteja te punindo, mas te preparando para algo maior. A Bíblia é clara, Deus corrige a quem ama. Mas essa correção não tem o tom do castigo, tem o tom da formação. Como um pai que ensina o filho a andar, como um treinador que exige do atleta para que ele alcance o melhor, como um oleiro que pressiona o barro, não para destruí-lo, mas para moldá-lo com precisão. Deus está te fortalecendo por dentro. Ele está desenvolvendo em você algo que não nasceria em tempos fáceis. Ele está construindo musculatura espiritual para que, quando as promessas chegarem,
você não desabe. Porque não é só sobre receber, é sobre suportar. E você está sendo preparado para isso. Você não precisa mais carregar a culpa do que já foi perdoado. Não precisa mais tentar entender cada dor como se ela fosse um castigo. Às vezes, a dor é apenas o sintoma do crescimento. É o estiramento da alma. É o sinal de que você está sendo levado a um novo nível. Deus não está apontando o dedo para te julgar. Ele está estendendo a mão para te levantar. Ele te conhece por inteiro, sabe das quedas, dos tropeços, das intenções mal compreendidas. E ainda assim, te escolheu. Ainda assim, decidiu investir em você. E se Ele está permitindo esse tempo difícil, é porque sabe que vai extrair algo precioso disso. Lembre-se de Davi, ungido para ser rei, mas perseguido como inimigo. Passou anos fugindo, sendo injustiçado, vivendo como se fosse culpado, quando na verdade estava apenas sendo treinado. Deus não o estava punindo. Estava forjando um rei com coração segundo o dele. Davi aprendeu a depender de Deus nos vales, para que não se perdesse nos palácios. E você também está nesse processo. Deus está formando em você um coração firme, uma fé madura, uma esperança que não vacila. Você pode até estar sendo quebrado em algumas áreas, mas isso não é punição, é lapidação. Deus está removendo o que não pertence ao seu chamado. Está tratando áreas que poderiam sabotar o seu futuro. Está queimando o que precisa sair para que o que for puro permaneça. E isso dói, mas é uma dor que cura. É um fogo que refina. É um processo que, quando terminar, vai revelar alguém que você nem imaginava que poderia ser. Mais forte, mais profundo, mais parecido com Jesus. Não permita que o inimigo use o sofrimento como arma contra sua fé. Ele vai tentar te convencer de que Deus se afastou, que você não é digno, que está colhendo o fruto de erros antigos. Mas a cruz já respondeu tudo isso. Na cruz, Jesus levou a sua culpa, a sua condenação, a sua punição. O que você vive agora é outro tempo. É o tempo da graça. É o tempo da transformação. E a dor que você sente hoje pode ser justamente o sinal de que Deus ainda está trabalhando. Porque Ele só corrige filhos. E se você está sendo tratado, é porque é amado. Hoje, Deus quer que você se veja com os olhos dele. Não como alguém castigado, mas como alguém em construção. Alguém por quem Ele está investindo tempo, cuidado e presença. Alguém que vai sair desse processo com marcas, sim, mas marcas de vitória. Marcas que vão testemunhar para outros que é possível ser restaurado. É possível ser renovado. É possível passar pelo fogo e não ser consumido. Porque quando Deus está no controle, até o sofrimento se transforma em crescimento. Então, se hoje o coração está apertado, os olhos marejados, a alma cansada, respire fundo. Você está nas mãos do oleiro e ele sabe o que está fazendo. O que parece dor agora será força depois. O que parece confuso hoje será clareza amanhã. E o que hoje parece castigo, você vai descobrir que era cuidado. Quando o sofrimento chega, é comum pensar que algo foi cancelado no céu. Que as promessas que um dia arderam no coração perderam a validade. Que aquilo que Deus falou em tempos de bonança não se aplica mais aos dias de dor. Afinal, se Deus prometeu, por que tudo está tão difícil? Porque o oposto da promessa é o que você está vivendo agora. Essas perguntas se tornam constantes, quase dolorosas. E a mente começa a levantar hipóteses perigosas. Será que era só coisa da minha cabeça? Será que me enganei? Será que falhei e perdi o que Deus tinha para mim? Mas hoje, com a autoridade do Espírito, eu declaro sobre a sua vida. As promessas de Deus não expiram quando o sofrimento chega. Elas permanecem vivas e elas continuam sendo verdade, mesmo quando tudo ao redor diz o contrário. O sofrimento não cancela promessas.
Ele revela o que está por trás delas. Ele testa a fé, alinha o coração, prepara a estrutura. A dor que você enfrenta hoje não é prova de que Deus mudou de ideia. É, muitas vezes, o caminho necessário para que a promessa seja cumprida de forma plena. Porque Deus não é homem para mentir. E o que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Mas o processo entre a promessa e o cumprimento quase sempre envolve dor. Não para destruir, mas para amadurecer. Não para punir, mas para alinhar. Lembre-se de José. Deus lhe deu um sonho de honra, autoridade, governo. Mas logo depois ele foi traído, vendido, humilhado, esquecido. Se fosse por lógica, aquele sonho já teria expirado. Mas não expirou, porque o que Deus fala não se anula com o tempo, nem com o sofrimento. Tudo o que José passou foi, na verdade, o terreno onde a promessa foi aprofundada. O que parecia contrário ao propósito era, na verdade, preparação. E o que parecia atraso era Deus trabalhando nos bastidores para entregar algo ainda maior do que ele imaginava. As promessas de Deus resistem ao tempo. Elas atravessam desertos, crises, perdas e lágrimas, porque não são baseadas no que você sente, mas em quem Deus é. E Deus não é volúvel, Ele não muda conforme suas emoções, seus erros, sua dor. Ele é constante, fiel, imutável. Se Ele disse que faria, Ele fará. Mesmo que agora tudo esteja escuro, mesmo que a dor esteja gritando, mesmo que o tempo pareça contrário. O sofrimento pode ter mudado suas circunstâncias, mas não mudou a fidelidade de Deus. Há momentos em que o sofrimento tenta gritar mais alto que a promessa. Ele diz que você não vai conseguir, que não vai se levantar, que o tempo passou, que já é tarde demais. Mas a promessa de Deus sobre sua vida tem um selo eterno. Não depende do que você vê, mas da palavra que saiu da boca dele. E a palavra dele não volta vazia. Ela cumpre o propósito. Mesmo que tudo esteja em ruínas, se ele disse que vai reconstruir, vai. Mesmo que tudo tenha morrido, se ele prometeu vida, viverá. Pense em Abraão. A promessa era clara. Ele seria pai de multidões. Mas os anos passaram e nada. A idade avançou. A lógica expirou. Mas a promessa não. Porque quando tudo dizia não, Deus continuava dizendo sim. E no tempo dele, não no tempo de Abraão, a promessa se cumpriu. Porque o sofrimento, o tempo e os limites humanos não anulam a palavra divina. O que Deus promete, ele sustenta com a própria mão. Talvez você esteja agora vivendo o oposto do que Deus te mostrou. A promessa era restauração, mas você está cercado de perdas. A promessa era provisão, mas tudo está escasso. A promessa era paz, mas o que você sente é guerra por dentro. Eu entendo, mas Deus também entende. E é nesse lugar, nesse campo de conflito, que Ele mais trabalha. Porque quando tudo ao redor contradiz o que Ele falou, a fé é refinada. E é ali, no meio da contradição, que os maiores testemunhos nascem. Porque quando tudo parecia perdido, Deus mostrou que ainda estava no controle. Não jogue fora o que Deus te prometeu só porque você está sofrendo. Não apague os sonhos do céu por causa das dores da terra. Deus não mente. Ele não esquece. Ele não cancela planos sem cumprir o propósito. A dor que você sente hoje pode até estar te quebrando, mas a promessa continua intacta. Ela está firme, viva, esperando o tempo certo para florescer. E quando florescer, vai fazer sentido cada lágrima, cada espera, cada noite escura. Porque tudo o que Ele faz no tempo perfeito. As promessas de Deus não são frágeis. Elas não se rompem no primeiro vento. Elas não desaparecem na primeira crise. Elas não caducam com o passar dos anos. Elas são eternas, porque procedem de um Deus eterno. E esse Deus está olhando para você agora, dizendo: não desista, eu ainda estou aqui. E o que eu te prometi, eu vou cumprir. Então segure firme, não importa o que esteja doendo, não importa quanto tempo passou,
A promessa ainda vive e ela vai se cumprir, porque o sofrimento pode ser grande, mas a fidelidade de Deus é maior. Existem momentos em que a dor se torna tão íntima, tão intensa, que não conseguimos sequer colocar em palavras o que estamos sentindo. A alma grita em silêncio. O travesseiro se torna confidente. As madrugadas parecem eternas. Você chora, não porque não acredita mais em Deus, mas porque está difícil seguir, porque carregar a fé nos ombros machucados se torna um esforço enorme quando tudo está desmoronando. E no meio dessa vulnerabilidade, no meio dessas lágrimas que ninguém vê, surge uma pergunta que machuca mais do que tudo. Será que o céu está me ouvindo? A resposta é sim. Com toda a autoridade da palavra e com o peso do Espírito Santo, eu digo: sim, o céu está ouvindo. E mais do que isso, enquanto você chora, o céu está se movendo em segredo. Deus está trabalhando em áreas que você nem imagina. Ele está tocando corações, removendo obstáculos, alinhando situações, preparando caminhos, restaurando coisas que você pensou que estavam perdidas. O que parece silêncio é, na verdade, estratégia. O que parece ausência é presença em profundidade. O que parece estagnação é movimento invisível. O céu não ignora uma lágrima sequer que cai dos olhos de um filho. Deus sempre viu suas lágrimas como sementes. No reino, nada é desperdiçado. Cada choro sincero rega o solo da fé. Cada gemido escondido aciona o movimento dos céus. A Bíblia diz que Deus recolhe cada lágrima em seu odre. Isso quer dizer que Ele não apenas vê, Ele guarda, Ele honra, Ele responde. E no tempo certo, transforma cada dor em testemunho, cada perda em renovo, cada gemido em canção. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. E esse amanhecer sempre chega. Muitas vezes, enquanto você chora, acha que nada está mudando, que tudo continua igual. Mas Deus não trabalha na superfície. Ele é especialista em operar nos bastidores. E quando você acha que Ele está em silêncio, Ele está, na verdade, preparando algo muito maior do que você pediu. Ele não ignora a oração feita com lágrimas. Ele se inclina, Ele toca, Ele se move, Ele age, mas não no seu tempo, no dele, porque Ele vê o que você não vê. Ele enxerga o que você ainda não consegue imaginar. Talvez você esteja cansado de chorar. Talvez pense que suas lágrimas não mudam nada, que são apenas expressões de fraqueza. Mas ouça, as lágrimas no reino são instrumentos de poder. Elas não revelam fraqueza, revelam entrega. Elas não significam derrota, significam fé insistente. Porque só chora diante de Deus quem ainda acredita que Ele é o único capaz de mudar tudo. E isso é precioso demais para passar despercebido. Enquanto você se ajoelha no chão, achando que está sozinho, os anjos se movem. Enquanto você se cala, o Espírito intercede com gemidos inexprimíveis. Enquanto você desabafa com Deus, Ele envia consolo que não se explica. É assim que o céu trabalha. Em segredo, mas sempre em favor daqueles que amam o Senhor. Lembre-se de Ana, sua oração era silenciosa, seus lábios se moviam sem som, mas suas lágrimas gritavam ao céu, e Deus ouviu e respondeu e honrou. E o que nasceu daquela oração silenciosa foi Samuel, um dos maiores profetas de Israel. Aquilo que é gerado com lágrimas tem peso eterno. Não despreze esse tempo. Ele não é perda. É gestação. Você está gerando algo invisível, que em breve será visto por todos, mas por enquanto Deus trabalha no esconderijo, no invisível. Porque o que é eterno não nasce em holofotes, nasce em lágrimas. Hoje, Deus quer te lembrar de que nada do que você viveu está sendo ignorado. O céu não está em silêncio por descuido, está operando com cuidado. As coisas que você ainda não vê estão sendo preparadas. A resposta ainda não chegou, mas ela existe. O tempo ainda não mudou,
mas ele está sendo alinhado. A promessa ainda não se cumpriu, mas continua viva. E tudo isso está acontecendo agora, enquanto você ainda está no meio do choro. Você pode não ver nada acontecendo, mas Deus está agindo nos corações que você pediu para serem transformados, nas portas que você orou para se abrirem, nas dores que você entregou no altar. Em tudo isso, o céu está envolvido. E no tempo certo, você verá com os próprios olhos o que hoje só pode sentir com a fé. Deus trabalha em segredo, mas entrega em glória. Ele age no escuro, mas revela no claro. Ele te vê agora e não vai falhar. Fique firme, segure mais um pouco. Não pare de orar, não pare de confiar. Continue chorando se for preciso, mas não pare de crer. Porque enquanto você chora, Deus está movendo coisas que você ainda nem sabe que vai precisar. E no momento exato, tudo se alinhará diante dos seus olhos. E você entenderá que nenhuma lágrima caiu em vão. Chega um momento em que não há mais força para lutar, nem energia para argumentar com Deus, nem palavras bonitas para orar. Apenas silêncio, apenas lágrimas, apenas um coração nu diante do Pai. É nesse lugar, onde a lógica se esgota, onde o controle escapa, onde a alma se desfaz em pedaços, que a rendição verdadeira acontece. Não é teatral, não é ensaiada, não é por obrigação. É real, é crua, é honesta. É quando você já não tem mais nada para oferecer além do próprio cansaço. E é nesse ponto que Deus se aproxima de forma mais poderosa. Porque é exatamente aqui, nesse vale, que ele começa algo novo. Talvez você tenha chegado ao fim de si mesmo. Já tentou ser forte por tempo demais. Já sustentou esperanças quando tudo dizia para desistir. Já lutou contra a dúvida, contra o medo, contra as vozes internas que diziam que Deus te esqueceu. E agora você se vê cansado. E tudo bem. Deus não se impressiona com a sua força. Ele se move em resposta à sua entrega. Ele não exige que você entenda tudo, só que confie. Não que esteja inteiro, só que se renda. Porque o milagre que transforma tudo começa sempre com a decisão de soltar o que está pesado demais para carregar. Feche os olhos por um instante. Deixe o coração falar. Você não precisa parecer firme agora. Deus já sabe como está por dentro. Ele viu as noites em claro. Ele ouviu o grito abafado da alma. Ele acompanhou você até aqui. E Ele está dizendo: eu nunca saí do seu lado. Só estava esperando você soltar. Porque enquanto você tenta resolver tudo com a força do braço, Deus observa em silêncio. Mas no instante em que você diz: Senhor, eu não aguento mais. Eu não sei mais o que fazer. Eu te entrego tudo. Nesse instante o céu se move. A rendição não é fraqueza, é sabedoria. É reconhecer que Deus vê além. Que Ele sabe o caminho mesmo quando você está perdido. Que Ele cuida melhor da sua vida do que você mesmo. E quando você se rende de verdade, algo muda por dentro. A ansiedade perde força. A angústia começa a ceder. A paz, mesmo sem lógica, começa a se instalar. E você descobre que não precisa mais controlar, só confiar. Hoje, Deus está estendendo a mão para você. Não para te julgar, não para te cobrar, mas para te segurar, para te acolher como um pai, para te lembrar que você é amado, escolhido, guardado, mesmo nos piores dias, mesmo nos erros, mesmo nas falhas. E Ele está dizendo: deixa eu cuidar disso, deixa eu carregar esse fardo, deixa eu fazer do meu jeito, porque o jeito dele é sempre melhor, sempre mais sábio, sempre mais perfeito. Você não precisa entender o porquê da dor. Só precisa confiar no Deus que transforma dores em cura, que transforma a cruz em ressurreição, que transforma a perda em recomeço. Ele é o Deus que ressuscita promessas, que reconstrói ruínas, que renova o que já parecia morto. Mas tudo começa na rendição. Quando você ajoelha o coração e diz: Senhor, faça a tua vontade.
Então agora, neste exato momento, se entregue, com todas as palavras ou com nenhuma. Apenas esteja presente diante dele. Não há nada mais sagrado do que um coração quebrantado. É ali que o Espírito Santo repousa. É ali que a glória de Deus toca a alma com suavidade. E ali, naquele espaço sagrado entre sua dor e a presença dele, nasce uma nova esperança. Não forçada, não emocional, mas viva, profunda, sincera. Talvez você sinta vontade de chorar agora. Chore. Deus está acolhendo. Talvez não consiga dizer nada, tudo bem. Ele entende o que nenhuma palavra explica. Talvez você sinta que algo dentro está sendo mexido. Isso é o Espírito de Deus te visitando. Não resista, apenas se entregue. Porque esse momento é santo. E o que o céu está fazendo agora vai ecoar para sempre. Você não precisa carregar tudo sozinho. Você não precisa saber como vai ser amanhã. Você só precisa descansar no Deus que já está lá e confiar que a rendição não é o fim da fé, é o nascimento dela. Senhor, hoje eu oro por essa vida que chegou até aqui com o coração cansado, com a alma abatida, com os olhos marejados por tudo que não entende e por tudo que ainda espera. Oro por esse filho, por essa filha que te busca em silêncio, que não desistiu mesmo quando tudo parecia perdido, que continua esperando mesmo quando já não sente forças para esperar, que insiste em crer mesmo quando a fé parece fraca demais para se sustentar sozinha. Tu conheces esse coração, Senhor. Tu sabes onde essa dor nasceu, o quanto ela tem pesando e o quanto essa alma tem lutado para não desmoronar. Tu sabes das noites em claro, das orações sussurradas no escuro, do desejo de ser forte quando tudo o que se sente é fragilidade. Tu vês além das palavras, tu vês o interior. E hoje, Pai, eu te peço, visita esse coração agora, toca onde ninguém mais alcança. Acalma esse medo que não cessa, cessa a guerra que acontece em silêncio dentro dessa alma. Senhor, em nome de Jesus, eu oro para que o Teu Espírito Santo envolva essa vida agora com paz. Não uma paz passageira, mas a Tua paz. Aquela que excede todo o entendimento, aquela que entra no meio do caos e transforma o ambiente por completo. Envia agora consolo sobre essa mente agitada. Derrama descanso sobre esse corpo cansado. Fortalece a fé que ainda existe, mesmo que pequena. Reacende a chama que parece ter se apagado. Mostra, Pai, que o Senhor não saiu do controle. Mostra que o Senhor ainda está aqui. Eu oro, Deus, para que todo sentimento de culpa seja agora arrancado. Toda mentira que diz que essa dor é castigo, que essa espera é abandono, que esse silêncio é desprezo, que tudo isso caia por terra. Que a verdade do Teu amor seja maior. Que essa alma entenda, de uma vez por todas, que não está sendo punida, está sendo fortalecida. Que o Senhor continua sustentando, mesmo quando tudo parece instável. Que as Suas promessas continuam vivas, mesmo quando os dias parecem mortos. Pai, renova a fé dessa pessoa que me ouve agora. Dá a ela um novo ânimo. Dá a ela a certeza de que não está orando em vão. De que cada lágrima foi ouvida, de que o céu está trabalhando, mesmo quando os olhos não veem, de que o Senhor ainda vai fazer, e vai fazer do teu jeito. Eu oro para que essa fé se torne firme, que não dependa de respostas rápidas, que não dependa de sinais, mas que seja uma fé que descansa no teu caráter, que confia na tua fidelidade, que espera no teu tempo, que se rende à tua vontade. Senhor, eu declaro agora cura sobre essa vida. Cura emocional, cura espiritual, cura nas memórias, que essa alma seja lavada pela tua presença, que todo peso seja tirado, que toda dúvida seja substituída por confiança, que todo medo se transforme em descanso e que o teu amor preencha cada espaço vazio. Que essa pessoa sinta agora que não está só, que o Senhor está aí, que o teu cuidado é real, que o teu silêncio nunca foi desprezo, mas construção. Em nome de Jesus, eu profetizo um novo tempo, um tempo de respostas, um tempo de renovo,
Um tempo em que a presença do Senhor será sentida de maneira mais profunda. Um tempo em que o som do céu será mais forte que qualquer ruído da dor. Um tempo em que a fé se tornará inabalável, porque foi treinada no vale. Um tempo em que essa pessoa olhará para trás e entenderá que tudo estava sendo preparado. Pai, eu não oro por atalhos, mas por graça no caminho. Eu não oro por alívios superficiais, mas por cura completa. Eu não oro por promessas rápidas, mas por promessas firmes, que se sustentam com maturidade. Que tudo o que está sendo feito em segredo agora se revele no tempo certo. Que tudo o que o Senhor está gestando nessa alma floresça com beleza e propósito. Que essa dor se transforme em força, que essa espera se transforme em testemunho. Senhor, toma essa vida em tuas mãos, toma essa história, toma esse coração, restaura, levanta, guia, mostra que o teu plano continua intacto, que o Senhor não se esquece, que o Senhor não muda, que o Senhor não falha, e que mesmo quando tudo parece estar dando errado, o Senhor continua escrevendo uma história perfeita. Em nome de Jesus, eu declaro, essa vida vai se levantar, essa fé vai florescer, essa alma vai respirar alívio, porque o Senhor está aqui, e onde o Senhor está, há renovo, a paz, a vida, a esperança. Amém. Se essa mensagem falou com você, escreva aqui nos comentários. Senhor, eu ainda escolho crer. Vamos unir nossa fé e declarar juntos que mesmo em meio à dor, seguimos confiando em Deus. Curta este vídeo, compartilhe com alguém que está precisando de consolo hoje e se inscreva no canal Refúgio em Deus para continuar recebendo palavras que fortalecem sua fé. Não estamos sozinhos, somos uma família de fé e juntos vamos permanecer até que a promessa se cumpra. Que a paz de Deus guie seus passos, mesmo no meio do caos, em nome de Jesus.